A Asus finalmente anunciou o lançamento da linha Zenfone 3 aqui no Brasil na terça-feira, dia 25, e o modelo com 4 GB de RAM, que é esse daqui e que também tem 64 GB de memória interna, custa R$ 1.899. Ele traz especificações potentes o suficiente para brigar com os principais intermediários do mercado, mas esses intermediários também estão bem próximos dos modelos high-end. Mas será que com esses 4 GB de RAM, com o Snapdragon 625, com o GPU Adreno 506 e muito mais, o Zenfone 3 consegue ser um bom competidor? Isso que a gente vai descobrir agora no nosso teste de velocidade e de desempenho com o Zenfone 3 da Asus. No nosso primeiro teste de velocidade, abrimos 12 aplicativos em seguida, sendo o primeiro deles apenas o de relógio para iniciarmos o cronômetro. Nós realizamos 2 ciclos de abertura dos apps na mesma ordem, contando apenas as voltas no cronômetro nativo do celular. E se você está curioso para saber como o Zenfone 3 se saiu nesse teste daqui, dá só uma olhada. Os resultados desse primeiro teste foram bem interessantes. Levamos apenas 2 minutos e 6 segundos para concluir as 2 voltas, sendo que a primeira delas levou 1 minuto e 32 segundos e a segunda, por sua vez, levou 34 segundos. O Zenfone 3 não reiniciou praticamente nenhum aplicativo, o que significa que o gerenciamento de hardware do aparelho é bem eficiente, ainda mais considerando que ele possui 4 GB de RAM. Por aqui também notamos uma certa fluidez na hora de navegar entre os apps abertos em segundo plano, algo que é muito positivo. Também percebemos nos testes que ele não tem problemas em deixar um app rodando por muito tempo em segundo plano, pois basicamente ele vai continuar ali aberto, mesmo que não seja atualizado com tanta frequência. Em um teste de benchmark no AnTuTu, recebemos a pontuação de 57.762, algo que fica dentro dos padrões para o intermediário, mas confessamos que esperávamos mais do Zenfone 3. A Asus até mostrou números superiores durante o evento, esses que ficam à frente de alguns dos principais concorrentes do Zenfone 3. Mas por aqui, no entanto, no AnTuTu, o Zenfone 3 não teve problema algum em executar as renderizações em 3D, ou mesmo os outros testes de CPU. No primeiro teste do Geekbench, o celular da Asus atingiu 834 pontos no single core e 4.037 pontos no multicore. O Geekbench, como vocês já devem saber, realiza testes na CPU, GPU e RAM dos aparelhos, e nele o Zenfone 3 conseguiu realizar tudo em um tempo razoavelmente rápido. Já o segundo teste, que fica dentro do Geekbench, que é chamado de Compute, é totalmente voltado para a GPU dos celulares, mas também força a CPU a trabalhar bastante. Por aqui conseguimos uma pontuação de 2.468, algo que deixa o mais novo celular da Asus dentro dos padrões novamente. E sem nenhum exagero até esse ponto, o celular foi rápido para finalizar os testes e conseguiu bons resultados. Pois bem, novamente deixamos de lado os milhares de testes do GFX Bench e selecionamos alguns dos mais importantes e que exigem mais do hardware do Zenfone 3. No primeiro deles, o Car Chase, conseguimos uma média de 3,4 FPS, que é uma média relativamente baixa, né?
O segundo dos testes, chamado de Manhattan, rodou com a OpenGL 3.1 e conseguimos uma média de 6,1 FPS, enquanto que no último deles, o Tessellation, atingimos 8.2 quadros por segundo. E vale lembrar, é claro, que todos esses testes foram executados na resolução Full HD de 1080 por 1920 pixels, que é a resolução nativa do Zenfone 3. Passando para mais uma ferramenta que também força bastante a GPU, tanto quanto a CPU, o 3D Mark. Por aqui, também na OpenGL 3.1, conseguimos uma pontuação de 465, com um pico de 39.4 FPS, embora a menor taxa durante nossos testes aqui foi de 1.2 quadros por segundo. Sim, meus amigos, o Zenfone 3 teve um certo probleminha com algumas renderizações e apresentou poucos lags, mas no geral ele acabou se saindo bem em todos os outros. O nosso último teste fica por conta do GameBank, que é uma ferramenta bem útil que também permite medir a taxa de quadros por segundo que está sendo reproduzida. Rodamos o jogo Asphalt 8 no Zenfone 3, com uma média de 30 quadros por segundo, enquanto que o título Modern Combat 5 se saiu um pouquinho melhor que ele, com uma média de 35 FPS, oscilando até 40 FPS em alguns pontos. Já o último dos jogos testados por nós com a ferramenta GameBank foi Subway Surfers, que rodou com uma taxa de 50 quadros por segundo. E lembrando, é claro, que os dois primeiros jogos desse teste com o GameBank foram executados com gráficos no máximo e sem nenhum corte para melhorar o desempenho do Zenfone 3. Já Subway Surfers conseguiu uma média de 50 FPS porque, é claro, ele é muito mais leve que Asphalt 8 e Modern Combat 5. E aqui vai um resumo de tudo que rolou nesses nossos testes. Nós levamos 2 minutos e 6 segundos para concluir as duas voltas no teste de velocidade, sendo que a primeira delas levou 1 minuto e 32 segundos e a segunda volta levou apenas 34 segundos. No AnTuTu nós recebemos uma pontuação de 57.762, algo que está um pouquinho abaixo da média do que nós vimos até agora do Zenfone 3. Já no primeiro teste do Geekbench, por exemplo, recebemos 834 pontos no single core e 4.037 no multicore. No outro teste voltado para a GPU, que é chamado de Compute, o Zenfone 3 recebeu 2.468 pontos. Compatível com a OpenGL 3.1, o GFX Bank conseguiu uma média de 3,4 FPS no teste Car Chase, e no segundo teste, o Manhattan, nós rodamos com 6,1 FPS. O último deles, o Tessellation, conseguimos 8,2 quadros por segundo com o Zenfone 3, e tudo na resolução Full HD, que é nativa do Zenfone 3. Já no 3D Mark, que é uma outra ferramenta que é voltada para a GPU, conseguimos uma pontuação de 465, com um pico de 39.4 FPS, embora a menor taxa tenha sido de apenas 1.2 FPS. Segundo a ferramenta GameBank, o Asphalt 8 rodou por aqui com a média de 30 FPS, enquanto que Modern Combat 5 se saiu melhor, com 35 FPS. Já o último dos jogos foi Subway Surfers, que rodou perfeitamente com 50 quadros por segundo. E aí, o que vocês acharam dos resultados do Zenfone 3 no nosso teste de velocidade e de desempenho? Deixa aqui no campo de comentários se você concorda ou se você discorda com alguns dos resultados. Aqui foi Wellington Arruda com um dos primeiros testes com o Zenfone 3 da ASUS. Se você tem alguma dúvida sobre o aparelho, deixa aqui embaixo que logo nós vamos publicar a análise dele no nosso site e, é claro, no nosso canal do YouTube. Até a próxima!